E aí, apostadores e apostadoras, tudo bem com vocês? Canal Dia de Green chegando para esta quinta-feira com um caminhão carregado de palpites. Vou estar trazendo para hoje, galera, um jogo aí da Copa do Mundo Feminina e 9 jogos da Europa Liga Conferência Qualificação. Como são muitos jogos hoje, pessoal, trago para vocês uma novidade esta quinta-feira. Como estarei de folga, vou estar deixando na descrição aqui do vídeo um canal que eu criei aí do Telegram, aonde eu vou estar enviando para vocês sinais desses jogos que eu vou estar acompanhando aí ao vivo por estar de folga. Vou estar então encaminhando as entradas aí de gols, escanteio, cartões, tudo no ao vivo, pessoal. Então vale a pena conferir, é gratuito e você não vai pagar nada. Assim também como é gratuito para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo, pessoal. Peço para vocês. E mais novidade tá vindo aí, pessoal. Estou preparando aí o material, adquirindo aí uns equipamentos para trazer para vocês uma melhor edição de vídeo, uma melhor gravação aí de áudio, tudo para que seja show de bola aí as gravações aí, né, dos vídeos, para que vocês tenham aí um material, um vídeo de qualidade. Mas é o que eu sempre digo para vocês, eu preciso aí do apoio de vocês, que é para vocês se inscreverem aí no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Agora, após a vinheta, vamos com os palpites que eu preparei para vocês para essa quinta-feira. Vamos com os jogos. Em 27 de julho de 2023, quinta-feira, às 7 horas no horário de Brasília, ocorrerá o segundo confronto do Grupo B da Copa do Mundo Feminina entre Austrália e Nigéria no Suncorp Stadium, em Brisbane. As Matildas jogarão em casa e buscam garantir sua vaga antecipada para o mata-mata enfrentando as Super Águias. Na primeira rodada, as Matildas tiveram uma vitória mais difícil do que o esperado contra a Irlanda, vencendo por 1-0, mas conseguiram os 3 pontos essenciais para a oportunidade de classificação antecipada. O gol da vitória contra a Irlanda foi marcado por Steph Catley, através de um pênalti aos 7 minutos do segundo tempo. Com a vitória do Canadá sobre as irlandesas, a Austrália precisa de mais 3 pontos no jogo contra a Nigéria para garantir a classificação. A Nigéria teve uma partida difícil contra o Canadá, mas conseguiu conquistar um ponto importante, mantendo-se na luta por uma vaga na próxima fase da competição. O destaque da partida foi a goleira Nadozie, que defendeu um pênalti cobrado pela veterana Sinclair no início do segundo tempo. As Super Águias demonstraram um grande volume de finalizações e poderiam ter saído até mesmo com uma vitória. Apesar das australianas serem favoritas neste confronto, enfrentarão uma forte defesa nigeriana, que deve criar muitas dificuldades para as Matildas. O meu palpite é vitória da Austrália. Em 27 de julho de 2023, quinta-feira, às 13 horas no horário de Brasília, ocorrerá a partida de ida da segunda fase eliminatória da Conference League entre Bodo Glimt e Bohemians 1905 no Aspira Stadium. O confronto será pelo caminho da Liga, onde o Bodo Glimt, um dos times mais bem-sucedidos do futebol norueguês no cenário europeu nos últimos anos, enfrentará os cangurus em busca de abrir vantagem nas eliminatórias. O histórico técnico Kjetil Knutsen, que está no comando desde janeiro de 2018, estará à frente do Raio. O destaque do elenco é o atacante Amal Pellegrino, de 33 anos, autor de 33 gols na temporada. Enquanto disputam o campeonato norueguês, o Bodo Glimt conquistou uma vitória expressiva por 5-2 sobre o Sandefjord, alcançando 41 pontos e abrindo uma vantagem de 9 pontos para o Vik, o vice-líder, que ainda tem uma partida menos. Com quase 120 anos de história, o Bohemians 1905 é um time sediado em Praga, República Tcheca, que está confiante em seu elenco quase completamente formado por jogadores locais, com apenas 2 estrangeiros no time, o israelense Ryan e o sérvio Preko. O time estreou oficialmente na temporada com uma vitória por 1-0 sobre o Pardubice na primeira rodada da Fortune League, em 22 de julho. Considerando a diferença de orçamento e valor entre as equipes, a confiança está no Bodo Glimt, que também terá a vantagem de jogar ao lado de seus torcedores nessa primeira eliminatória. Sua aposta indicada é o handicap asiático menos 1.0 favorável aos mandantes, que pagará em caso de vitória por 2 ou mais gols
gols de diferença para os noruegueses. Em 27 de julho de 2023, quinta-feira, às 14 horas no horário de Brasília, acontecerá a partida de ida da segunda fase da Conference League entre Apoel Nicosia e Vojvodina no estádio GSP, no Chipre. Em sua casa, a equipe conhecida como Valendava busca cumprir o favoritismo diante da Staradama. Os cipriotas tiveram uma preparação com vários amistosos, mas sem resultados expressivos, o que tem preocupado seus torcedores. No comando do Apoel Nicosia está o treinador português Sá Pinto, que teve uma passagem rápida pelo Vasco em 2020. No elenco, destaca-se o brasileiro Marquinhos, atacante revelado pelo Corinthians e que fez sucesso no esporte, representando o futebol sérvio. O Vojvodina é um time centenário que está em sua segunda disputa na Conference League. Em 2021, eles eliminaram o Panevezes e foram derrotados pelos austríacos Dulais Linz. O elenco do Staradama é treinado por Radoslav Batak e é composto principalmente por jogadores locais. Entre os destaques individuais, mencionamos os extremos Nikola Kumik e Andrija Radulovic. O Apoel Nicosia é o favorito e possui um elenco que parece capaz de superar o Vojvodina sem grandes problemas. Diante das opções de apostas do mercado, a dica é apostar na vitória dos donos da casa neste primeiro jogo da eliminatória. No dia 27 de julho, quinta-feira, às 12 horas no horário de Brasília, o Ordabas enfrentará o Legia Varsóvia na partida de ida da segunda fase de playoffs da Liga Conferência, buscando chegar à fase de grupos da competição. O Ordabas representa o Cazaquistão e tem se destacado como o melhor time do país recentemente. Agora, seu objetivo é alcançar a fase de grupos da Conference League, mas terá um adversário tradicional pela frente, o que torna essencial fazer um bom desempenho em casa no jogo de ida. Mesmo sendo considerado o azarão pelas casas de apostas, o Ordabas chega confiante com uma sequência de 5 jogos sem perder. Por outro lado, o Legia Varsóvia é um time polonês conhecido na Europa. Na última temporada, foi vice-campeão do campeonato polonês, o que lhe garantiu uma vaga na segunda fase da Conference League. Sendo uma equipe melhor e mais tradicional que o seu adversário, o Legia Varsóvia enfrenta a pressão de vencer. Além disso, vem em um bom momento, com 7 vitórias consecutivas. Acredita-se que o Ordabas adotará uma postura ofensiva nesta partida de ida, contando com o apoio da sua torcida em casa. Diante desse cenário, há motivos para acreditar que ambos os times marcarão gols no confronto. Portanto, é uma aposta interessante acreditar em ambos marcam para esse jogo. Em 27 de julho de 2023, quinta-feira, às 14h30 no horário de Brasília, Pau e Beitar se enfrentarão na partida de ida da segunda fase da Conference League no estádio Tomba, em Salônica, na Grécia. Em seu território, as águias de duas cabeças estão determinadas a conquistar uma vantagem contra os leões da capital. O Pau é um dos times de destaque no emocionante futebol grego, com um histórico recente de títulos na Copa da Grécia, o que o tornou uma presença constante em competições internacionais. Na atual temporada, as águias de duas cabeças continuam sob o comando do técnico romeno Razvan Lucescu e têm como estrela o brasileiro Tais, que, após sair do Internacional, encontrou seu caminho no clube. O jogador de 35 anos teve apenas 19 partidas na temporada anterior, chegando somente na reta final. Fundado em 1936, o Beitar é um clube israelense que conquistou a Copa Nacional em 23 de maio de 2023, quando venceu o M Netanya por 3-2. Os Leões da capital chegam para a atual temporada sob o comando de Yossi Abucaziz, de 52 anos. O elenco não possui nomes conhecidos internacionalmente, e a principal estrela é o avançado Yarden Shua, de 24 anos. As linhas de apostas estão fortemente inclinadas a favor do time grego, mas acredito que teremos um jogo aberto e com gols neste duelo. Por isso, minha aposta indicada é o mercado acima de 2,5 gols. Vejo valor nessa aposta para o jogo. Em 27 de julho de 2023, quinta-feira, às 15 horas no horário de Brasília, acontecerá o confronto entre Clube Bruges e a AGF pela partida de ida da segunda fase da Conference League no Jean Breidel Stadium. Os belgas jogarão em casa com o objetivo de superar o tradicional rival dinamarquês. Nos últimos anos, o Clube Bruges voltou a se destacar no futebol belga, conquistando 5 títulos entre 2016 e 2022. Na Conference League, o azul e preto demonstram ter mais força para brigar por uma campanha melhor, contando com o técnico norueguês Ronny Deila, que trabalhou recentemente na MLS e estava no Standard Liège. A equipe belga aposta em seu potencial. O Clube Bruges conta com um brasileiro em seu elenco. Igor Thiago, de 22 anos, é um dos atacantes do clube, vindo do Ludogorets. Por outro lado,
O AGF é um time tradicional do futebol dinamarquês, fundado ainda em 1880. Em 2021, eles participaram da Conference League, mas foram eliminados na segunda fase pelo LAR da Irlanda do Norte. Sob o comando de Uwe Rosler, o AGF possui um elenco com bons nomes e valorizado pelos padrões da Dinamarca. Kevin Jacob, de 22 anos, é um atleta promissor que pode trazer o desequilíbrio para o time nesta eliminatória. No mercado de apostas, espera-se um jogo equilibrado, pois o AGF está bem preparado para o duelo. No entanto, acredita-se que o Clube Bruges tenha mais qualidade e esteja bem posicionado para superar os dinamarqueses e abrir vantagem diante de sua torcida. O palpite é uma vitória do Bruges. Em 27 de julho de 2023, quinta-feira, às 15 horas no horário de Brasília, Genten e Zelina se enfrentarão pela partida de ida da segunda fase da Conference League na Gelanco Arena, na Bélgica. Os Búfalos entram nesta disputa contra o Sozoni como grandes favoritos e esperam confirmar essa condição já na partida de ida, jogando ao lado de sua torcida. O Genten é um dos times de maior sucesso no emergente futebol belga, conhecido por revelar grandes talentos. Na atual temporada, os Búfalos seguem sob o comando do técnico Van Zebroek, que chegou ao clube em dezembro de 2020. O elenco conta com algumas joias em ascensão, como o nigeriano Gift Orban, de apenas 21 anos, avaliado em 20 milhões de euros. Por outro lado, os eslovacos do Zelina estão de volta à competição e começaram sua trajetória ainda na primeira fase, vencendo o Levadia com 2 vitórias por 2-1. Sob o comando de Jaroslav Nek, o time possui um elenco modesto e uma das esperanças é o camisa 10 Adrian Caprali, de apenas 21 anos. O Genten é amplamente favorito neste duelo e o cenário lógico aponta para uma vitória expressiva dos belgas, inclusive com as cotações refletindo essa tendência. Diante disso, um bom palpite para o jogo é o mercado acima de 3 gols asiático, uma linha que nos reembolsará o dinheiro em caso de 3 gols, considerando a expectativa de uma partida aberta neste confronto. Em 27 de julho de 2023, quinta-feira, às 15 horas no horário de Brasília, Twente e Marby se enfrentarão na primeira partida da segunda fase da Conference League no de Grauchivest, nos Países Baixos. Os vermelhos, buscando replicar o sucesso dos clubes holandeses na competição, são considerados favoritos contra o Basel. O Twente, dono de um título holandês em 2010, tem se destacado em causar problemas aos grandes times da Eredivisie. Para esta temporada, os vermelhos confiam no trabalho do técnico Joseph Oosting, de 51 anos. Sua principal estrela é o jovem atacante costarriquenho Manfred Ugalde, de apenas 21 anos, contratado junto ao Lommel, da Bélgica. Ele é um dos talentos que serão desenvolvidos pelo Twente. O clube teve alguns amistosos de pré-temporada, mas o jogo desta quinta-feira será o primeiro oficial. Representando o futebol sueco, o Hammarby é um clube centenário que teve poucos momentos de glória nacional, mas agora retorna a uma competição internacional e almeja surpreender para seguir em busca da vaga na fase de grupo. Sob o comando do jovem técnico espanhol Martí Cifuentes, o Basel conta com jogadores valiosos como o zagueiro Courtois, de 23 anos, e os atacantes de Jukanovic e Mikkelsen. Uma vantagem para o Hammarby é que a equipe está em total modo competitivo, já que jogou 4 vezes na Liga Sueca neste mês de julho. No entanto, o time vem fazendo uma campanha ruim com 22 pontos em 17 jogos, ocupando apenas a 9ª colocação. O Twente é considerado muito favorito pelo mercado e espera fazer valer sua força para obter uma boa vantagem e viajar com tranquilidade para a decisão na Suécia. Sua aposta indicada para este jogo é no mercado de gols, com o palpite de um jogo com mais de 2,5 gols na partida. Em 27 de julho de 2023, quinta-feira, às 16 horas no horário de Brasília, Crusaders e Rosenborg se enfrentarão pela partida de ida da primeira fase da Conference League no Seaviel, na Irlanda do Norte. Os Trollongan, representantes da Noruega, esperam fazer valer o favoritismo contra o Achetme. O Crusaders, representante da Irlanda do Norte, iniciou sua trajetória na primeira fase, eliminando o Aka com uma vitória por 1-0 em casa, após empate por 2-2 fora de casa. Sob o comando de Stephen Baxter, o clube teve como homem decisivo o experiente extremo Paul Eatley, de 36 anos, autor do gol da classificação na fase anterior. Por outro lado, os noruegueses do Rosenborg são uma equipe com muita tradição, mas enfrentam uma sequência sem títulos na competição local, sendo que a última vez que levantaram a taça foi em 2018. Em julho, o time vem em recuperação, vencendo os 2 últimos jogos após uma sequência de 4 jogos sem vitórias. Sob o comando de Kjetil Rekal, o Rosenborg conta com destaques como os atacantes Carlo Ousse, dinamarquês, Sijaiden Nelson, canadense,
ambos sendo os mais valiosos do elenco do Troilong. Atuando fora de casa, o Rosenborg espera cumprir o favoritismo, mas não deve ter facilidades contra um rival animado após avançar pela primeira fase. Sua aposta indicada para o jogo é no mercado de gols, com o palpite de um jogo com mais de 2,5 gols na partida. Em 27 de julho, quinta-feira, às 14 horas no horário de Brasília, o Kalmar enfrentará o Punic na Guldajal Arena, em Kalmar, Suécia. O Kalmar vem em alta após uma vitória difícil por 1-0 contra o Varberg na Allsvenskan e agora busca dar aos seus torcedores mais um motivo para celebrar ao estrear na Liga Conferência contra o Punic. Nas últimas 5 partidas, o desempenho do Kalmar tem sido razoável, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No mercado ambas as equipes marcam. Em 5 jogos, o Kalmar teve 2 partidas com ambos os times marcando gol BTTS e 3 partidas sem gols de ambas as equipes. Já no mercado de over-under 2,5 gols. Em 5 partidas, o Kalmar teve 3 jogos com mais de 2,5 gols e 2 jogos com menos de 2,5 gols. A equipe marcou um total de 6 gols e sofreu 8 nessas últimas 5 partidas. Apesar de enfrentar alguns desafios com lesões, o treinador Henrik Jensen, do Kalmar, pode contar com o goleiro titular Ricardo Friedrich, apesar de sua expulsão no último jogo da liga. A principal esperança de gols da equipe é o atacante dinamarquês Mileta Rajovic, que já marcou 7 gols nesta temporada. Por outro lado, o Punic garantiu sua vaga para enfrentar o Kalmar ao vencer o Narva na eliminatória de 2 jogos. O Punic chega com uma sequência impressionante de 4 vitórias consecutivas e tem se mostrado muito forte jogando fora de casa, conquistando 3 vitórias seguidas. Além disso, não perdeu em nenhum dos últimos 8 jogos como visitante. Em relação a ambas as equipes marcam, o Punic teve 2 partidas com BTTS e 3 partidas sem ambos os times marcando. No mercado de over-under 2,5 gols, o Punic teve 2 jogos com mais de 2,5 gols e 3 jogos com menos de 2,5 gols nas últimas 5 partidas. A equipe marcou um total de 8 gols e sofreu 3 nessas últimas 5 partidas. O treinador Yegish Melik, do Punic, não tem preocupações com lesões em sua equipe antes da viagem para enfrentar o Kalmar, considerando que o Punic tem uma média ligeiramente superior de 1,88 gols por jogo em suas partidas fora de casa. Acredita-se que eles chegam como favoritos com um desempenho recente muito forte e uma ótima sequência de vitórias. O Kalmar, apesar de ser uma equipe competitiva, terá um desafio significativo pela frente. O Punic tem sido sólido tanto no ataque quanto na defesa, o que pode ser uma vantagem na partida. Sua aposta indicada para o jogo vai para o mercado de gol, com o palpite de um jogo com mais de 2,5 gols na partida.